como dever. Ouço a parte do senador Cássio Cunha Lima. Agradeço, senador Aloísio, senador Ricardo Ferraço, que preside essa sessão. Começo por um registro que nos foi comunicado há pouco pelo deputado Isalci. O líder do PT na Câmara, o deputado Ciba Machado, impediu, na manhã de hoje, a realização da sessão da Câmara dos Deputados. Quem te viu e quem te vê, PT. Quem te viu e quem te vê. O PT que lutava por um microfone durante o período em que estava na oposição, que se dependesse deles, os microfones da Câmara ficariam abertos sábado, domingo, feriado e dia santo, agora sem argumentos, sem ter o que dizer, sem ter o que mostrar, a nação brasileira, surpreendentemente e de forma lastimável, impede a realização de uma sessão de debates na Câmara dos Deputados, como acaba de acontecer. O deputado Felipe Maia me complementa dizendo que o fato não é pioneiro. É a 15ª vez que o episódio acontece. 15ª vez. Vejam-se, o PT impedindo o debate democrático, aberto, franco, na Câmara, e claro que evitaram a sessão da Câmara para inibir a discussão do que aconteceu na Venezuela ontem. Então fica, em primeiro lugar, esta notificação, que a sociedade brasileira saiba o que está acontecendo nesse parlamento, inclusive com as manobras do Partido dos Trabalhadores para que as sessões de debate da Câmara não se realizem. Mas trago, senhor... Tem medo de quê, será? Medo da verdade. É verdade. Medo da verdade, medo do que vem acontecendo de transformação na sociedade brasileira, porque durante muito tempo o PT, senador Aloísio, se julgava dono do povo brasileiro, monopólio da verdade, e diante de tantos desmandos, de tanta prática de corrupção e de descompromisso com a democracia, o PT ruiu, o PT desapareceu. E eu quero trazer um outro aspecto desses acontecimentos recentes, além do relato fidedigno que Vossa Excelência faz da tribuna, dos apartes que já foram realizados pelo senador José Agripino, pelo senador Aécio Neves, e temos aqui a presença de outros senadores que estiveram conosco na Venezuela, o senador Petecão, o senador Zé Medeiros, o senador Caiado, o senador Aécio e o senador Ferraço, que nos presida, além da presença de Vossa Excelência na tribuna, para lembrar que a nossa Constituição, ela proíbe a pena de morte, e nós concordamos com isso. A Constituição brasileira proíbe a pena de morte, e nós concordamos com isso, quero deixar claro. Mas é importante fazer um paralelo entre o comportamento da presidente Dilma Rousseff no episódio de ontem e o do seu governo com o que aconteceu nas Filipinas, na Indonésia, perdão, quando um brasileiro, e não vou entrar no mérito da decisão ali tomada, até porque a Indonésia é um país soberano, decidiu pela condenação capital de um brasileiro que foi acusado de tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, e que o país é soberano para a sua decisão. E a presidente Dilma, pessoalmente, fez gestões junto ao governo da Indonésia na defesa de um cidadão brasileiro. E não vou entrar no mérito se é um traficante ou não. Nada contra o gesto. A manifestação da presidente, que foi amplamente noticiada, não corresponde à postura do governo brasileiro ontem. Independentemente de termos na Venezuela uma missão de senadores, eram 8 cidadãos brasileiros ameaçados na sua integridade física. E o que fez o Brasil? O que fez a nossa diplomacia? Ao invés de prestar assistência, de conceder o apoio e a ajuda para 8 cidadãos brasileiros ameaçados na sua integridade física, não. O governo brasileiro preferiu a cumplicidade com a ditadura bolivariana do senhor Maduro, cumprindo ordens
do Itamaraty, o embaixador do Brasil na Venezuela nos virou as costas. Essa que é a mais pura verdade. Esteve conosco no aeroporto, já foi isso amplamente relatado, e simplesmente nos cumprimentou praticamente dentro da aeronave. Passamos um longo tempo para conseguir entrar, de fato, no aeroporto. Estávamos dentro do avião e, depois disso, veio a aparecer momentos antes da nossa decolagem e ficou claro hoje que cumprindo ordens do Itamaraty. É surpreendente que, nesses dois episódios, comportamentos tão distintos da nossa diplomacia e da própria Presidente da República. É muito claro que estamos vivendo um momento muito grave no país. E para aqueles que, porventura, perguntem o que nós fomos fazer na Venezuela, nós fomos até lá para que o regime venezuelano não se instaure no Brasil, como muitos, infelizmente, querem. E isso não será possível pela reação altiva, democrática, soberana, firme, corajosa, contundente do nosso povo. E nós, da oposição brasileira, seremos vozes em defesa da democracia, das liberdades individuais, dos princípios dos direitos humanos, porque foi com esse objetivo que nós fomos à Venezuela. É importante deixar claro isso. Nós não fomos nos meter, nos imiscuir na política interna da Venezuela. Nós tivemos uma missão humanitária para visitar um preso político em greve de fome há 25 dias, e não há quem possa levantar uma voz contra um gesto humanitário. Nós fomos visitar um preso político, dentre tantos outros, em cárcere há mais de um ano e em greve de fome há 25 dias. E fomos pedir a realização de eleições livres e democráticas na Venezuela. Nada mais do que isso. Nada além disso. E para constatar de forma irrefutável, de maneira cabal, porque se restava alguma dúvida sobre o regime venezuelano, não resta mais. Ali existe uma ditadura que mata, que prende, que cala, que silencia, que cerceia, que toma, e que simplesmente impede que o contraditório se estabeleça. Nós não conseguimos apenas não visitar Leopoldo Lopes no presídio. Na nossa agenda constava também um encontro com famílias que perderam entes queridos, maridos, filhos, parentes próximos que foram brutalmente assassinados pela ditadura da Venezuela. Lá não se apura crimes de homicídio, crimes políticos. E, por incrível que pareça, além de todas essas atrocidades contra as liberdades, o que se constata na Venezuela também são verdadeiros atos de imprensa, veículos de comunicação fechados, televisões estatizadas. E há quem defenda esse modelo. Aqui mesmo, no plenário do Senado, lamentavelmente, nós temos senadores que defendem o modelo bolivariano da ditadura do senhor Maduro para o nosso país. Não, nós não vamos permitir. Nós vamos lutar, nós vamos resistir, nós vamos impedir que este regime de força, de exceção, de arbítrio, possa se instaurar no nosso país como deseja uma minoria. E ela se revela. Ontem, aqui no plenário, tivemos manifestações firmes, contundentes, já mencionadas por Vossa Excelência, da senadora Ana Amélia, do senador Álvaro Dias, para citar apenas esses dois exemplos. Waldir Raupp. Mas outras vozes, além do desrespeito, da chacota, da brincadeira, porque não eram eles que estavam lá ameaçados, como nós estivemos, defendendo o regime da Venezuela. Não, eles não vão trazer o regime da Venezuela para o nosso país, até porque nós lutamos muito pela nossa democracia. Tivemos aqui também mortes, tortura, prisões, uma longa noite que amanheceu. E nesse alvorecer da democracia brasileira, nós estaremos com a nossa sociedade repudiando essa prática. Porque começa assim, começa com um partido tentando evitar uma sessão de debate na Câmara dos Deputados.
e avança com o aparelhamento do Estado, com a ocupação do Estado brasileiro por um partido político que, de forma despodurada, vem reincidindo no crime de corrupção. E como se não bastasse a situação política, e concluo, senador Aloysio, quero lembrar que, além da gravidade da instabilidade política na Venezuela, aquele país vive uma grave crise econômica, com desabastecimento, com a população sem ter acesso a bens de necessidades primárias. A Rede Globo mostrou recentemente em matéria a situação econômica da Venezuela. Estamos protegendo o nosso Brasil da instabilidade política que ali ocorre, mas também da crise econômica que assola a Venezuela e que começa a bater à nossa porta de forma muito intensa, porque o trabalhador brasileiro perdeu o poder de compra pela inflação alta, o desemprego volta a ameaçar as nossas famílias, a inflação fora do controle, recessão econômica, fruto de um governo que presta serviços com péssima qualidade, que não respeita o contraditório e que aparelhou o Estado brasileiro para, quem sabe, tentar aqui instaurar uma república bolivariana. Nós faremos o bom combate, como fizemos ontem. E, repito, fomos à Venezuela ontem para evitar que o regime ali instaurado chegue no Brasil. E o povo brasileiro estará alerta, estará atento no seu compromisso de defesa das liberdades individuais, dos direitos humanos e dos valores supremos da democracia. Muito obrigado, meu prezadíssimo líder. Vossa Excelência aborda com essa capacidade que todos nós reconhecemos, de exprimir com elegância, profundidade e, ao mesmo tempo, simplicidade e beleza o seu pensamento. E eu quero agradecer imensamente a contribuição de Vossa Excelência, que enfatiza a comunhão de valores que existe entre o povo brasileiro, que optou e que vive na democracia, que valoriza a democracia, e a comunhão de valores que nós alimentamos com aqueles que na Venezuela lutam pela democratização do seu país. Mas eu queria, senhor presidente, além dos valores, não tome isso por uma manifestação de qualquer sordidez materialista, mas me referi também a interesses. O Brasil tem todo o interesse em ter uma Venezuela em paz, uma Venezuela próspera. Nós temos todo o interesse em termos parceiros na Venezuela dos nossos investimentos, compradores dos nossos produtos, assim como nós temos todo o interesse também em receber da Venezuela, fruto do intercâmbio comercial, do intercâmbio financeiro. Nós temos todo o interesse em estabelecermos com a Venezuela programas de cooperação na área da segurança, do combate ao narcotráfico, nos lembrando que temos uma fronteira com a Venezuela, nos estados do Roraima, do Amazonas, uma fronteira permeável, porosa, de difícil fiscalização, com fluxos migratórios descontrolados. E, portanto, temos todo o interesse em ter uma Venezuela estável e um governo confiável, com quem se possa dialogar e estabelecer boas parcerias no interesse do povo brasileiro, além da comunhão dos valores. Esse é um ponto importante que eu gostaria de ressaltar. E, evidentemente, como bem lembrou Vossa Excelência, com alguns dados sobre a situação da economia venezuelana e da política, aquilo está se desmanchando. E o meu receio, o receio de todos nós, é que nesse desmanche a Venezuela enverede por um conflito aberto, por uma guerra civil. Um governo que é capaz de fazer essa loucura que fez ontem. É um governo que perdeu completamente o senso da realidade. E é preciso que o Brasil, o governo brasileiro, da maior nação da América do Sul, chame o governo venezuelano à razão.
Use da sua influência, da sua liderança e faça valer, inclusive, o seu interesse para promover uma situação de paz, de superação dos impasses, de reencontro com a democracia, que passe, evidentemente, por eleições livres que exigem, para que sejam livres, que os opositores ao regime sejam libertados e tenham liberdade de se organizar e o sufrágio ocorra sob a vigilância de organizações internacionais isentas. O Brasil tem todo o interesse nisso e eu não compreendo como é que o apego a uma fantasmagoria ideológica impeça o governo brasileiro de agir nesta linha, que é a linha do bom senso, a linha que nós, aliás, adotamos no Brasil para a superação da ditadura, do autoritarismo, que foi o entendimento, anistia recíproca, olhar para frente, eleições livres, liberdade de organização partidária, liberdade de imprensa. Esse é o caminho que o Brasil já viveu exitosamente. A superação de um impasse que, como bem sabe o senador Caiado, que estudou na França e continua estudando periodicamente, impasse em francês significa beco sem saída. Não pode haver beco sem saída na política. A função dos políticos é encontrar saídas. E a função do Brasil, nesse momento, seria exatamente ajudar, impulsionar o diálogo, o entendimento e a superação dessa situação gravíssima que vive o povo venezuelano e que afeta a nós. Eu já ouço a parte de Vossa Excelência, senador Caiado, mas o senador Blairo Maggi e o senador Ivo Cassol já haviam solicitado uma intervenção, logo em seguida o senador Caiado e depois o senador Petecão. Senador Aloísio, quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento e, ao mesmo tempo, cumprimentar a todos os senadores que foram à Venezuela prestar essa solidariedade e fazer com que o governo da Venezuela preste mais atenção nas coisas que acontecem naquele país. O papel de Vossas Excelências, representando o Senado Federal, com toda certeza, em não conseguir o resultado físico de conversar, de ver e tocar as pessoas, mas o resultado político, o resultado de alertar a sociedade brasileira, de cobrar do governo brasileiro um posicionamento mais firme, mais duro com o que vem acontecendo na Venezuela, os senhores podem ter certeza que conseguiram com toda certeza. Também falei com Vossa Excelência antes, falei com o senador Caiado, tenho certeza que naquele embate de ontem nas ruas lá de Caracas, Vossas Excelências voltaram ao tempo, né, da luta estudantil, dos tempos mais duros aqui do Brasil, de relembrar o quanto é duro, né, uma briga entre o Estado e a população. Eu também, quando estudante na Universidade do Paraná, também fazia movimentos e frentes lá no MDB antigo. Então, tenho certeza que, além do objetivo conseguido de alertar o país, também Vossas Excelências ontem voltaram um pouco remoçados dessa atividade e dizer que o Senado, o Congresso Nacional, tem, a partir dessa viagem, a partir desse episódio, a obrigação de pressionar internacionalmente os outros países, ou melhor, pedir aos outros países que façam uma pressão sobre a Venezuela, mas nós aqui do Congresso Nacional, do Senado, dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos alcances legal, devemos fazer tudo o que é possível ser feito. Se o caminho é pedir a exclusão da Venezuela do Mercosul, pois que façamos. Se temos poder para isso, vamos encaminhar e vamos fazer, porque ditadura, né, ditadura tem que ser na base da porrada para tirar, não tem jeito. Né? Como se falou antes, o seguro morreu de velho e o Maduro vai morrer de podre. Né? Muito obrigado e parabéns a vocês todos que foram à Venezuela. Eu agradeço a sua parte, senador Blairo Maggi. Eu registro que realmente, assim que cheguei ao plenário do Senado essa manhã, Vossa Excelência imediatamente me abraçou, relembrou a necessidade de mantermos vivo, não é, o viço da juventude, o ânimo da juventude para enfrentarmos, já agora eu aos 70 anos de idade,
os novos desafios que estão sempre se renovando. E eu tenho certeza que a palavra de Vossa Excelência, a ação do bloco que Vossa Excelência integra, será muito importante para a sequência dos acontecimentos e das providências que vamos tomar. Muito obrigado. Senador Cassol, por gentileza. Obrigado, senador Aloísio. Com verdadeira lealdade com essa casa e, acima de tudo, com o Brasil, que eu fiz questão de vir aqui e ter essa oportunidade de poder fazer uma parte a Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, enganjando junto nessa caminhada que os colegas fizeram para o país vizinho, que é a Venezuela. Lá não estava o senador Aloísio, lá não estava só o senador Caiado, o senador Cássio Cunha Lima, também o Aécio Neves, o senador Agripino. Lá, na verdade, estava essa casa, lá, na verdade, estava o Senado, lá, na verdade, estava o Senado Federal. E o Senado Federal, na verdade, representa o povo brasileiro, é o poder legislativo. E muito me entristece quando eu vejo o depoimento dos meus amigos e colegas de trabalho aqui, quando as pessoas responsáveis, as autoridades responsáveis do Brasil que estão naquele país, deviam dar apoio, deviam dar guarita, deviam estar na frente acompanhando, e isso não veio acontecer. Aquela afronta que eu assisti ontem no Jornal Nacional, nos meios de comunicação, que fizeram contra os nossos colegas aqui, eu quero dizer que não foi contra o nome dos colegas e amigos que tem aqui, foi contra essa casa, foi contra o povo brasileiro. Isso foi uma falta de respeito. Eu ouvi atentamente agora há pouquinho aqui o senador Cássio Cunha Lima, quando ele se referia àquele jovem traficante brasileiro que foi para um outro país e lá teve pena de morte. E, inacreditavelmente, nós vimos intervenção. Eu sou da base do governo federal, por isso posso falar, porque eu não tenho que ficar calado, eu acho que tenho que defender o que está certo. Fizeram defesas diuturnamente para que aquele jovem não fosse executado da maneira que foi executado. Mas eu não vi o mesmo resultado do governo federal para que desse o apoio e o resultado imediatamente a Vossas Excelências que estavam representando o Congresso Nacional, o Senado Federal na Venezuela. Todo mundo falava muito do ex-presidente da Venezuela, mas por mais bruto e mais grosso e mais ditador que ele era no passado, ainda pelo menos ele tinha um pouquinho de abertura e um pouquinho mais de humanidade do que o atual Maduro que está lá, que já diz Maduro já passou, já está passando, está indo para o lado estragado, já está indo para o lado podre, está indo para o lado podre. O que aconteceu, na verdade, foi uma armadilha que fizeram para os nossos senadores. Fizeram para vocês. Foi feita uma armadilha lá. Na verdade, armaram uma ratoeira. E foi proposital. Isso é conversa para bêbado de delegado e vem dizer que não foi. Isso foi montado. Isso foi organizado. Então, era muito mais bonito o governo federal boliviano, venezuelano, ter falado o seguinte: olha, nós não queremos que vocês venham para cá. Agora, o que me admira muito as nossas autoridades federais, saber que passaram no passado, e eu vi agora o senador Blairo Maggi até falando isso aí, voltando um pouquinho ao passado, essas situações idênticas, e na época não tinha ninguém para vir aqui se solidário a vocês. Aquelas senhoras que tiveram aqui há poucos dias atrás, as esposas e familiares dos que estão presos políticos lá, vieram aqui porque chegou a gota da água, chegou no fundo do poço. E o que um país vizinho nosso está fazendo é um absurdo. É um absurdo o que estão fazendo. Então, portanto, com certeza absoluta, essa casa não ficará calada. Eu estarei junto com os nobres senadores, votando onde for preciso nas comissões, para que o embaixador, para que as pessoas responsáveis daqueles países, dos nossos, que nós votamos aqui nessa casa, para nos representar na Venezuela, e infelizmente não cumpriram com o seu papel, foram omissos, foram covardes, foram omissos e covardes, participaram, na verdade, entendeu, de um teatro, ou de um circo.
e aonde expuseram todo o povo brasileiro. Lá não estava o Aloysio Nunes ou o Aécio Neves, porque é do PSDB. Lá não estava o Petecão, porque é de outro partido. Lá estava o Senado Federal. Lá estava o Brasil sendo representado por vocês. Portanto, com certeza, se tivesse espaço e não tivesse trabalho nessa casa, teria ido para lá, senador Petecão. Você que é vizinho lá, meu, e do Acre, e também da Bolívia e da Venezuela, tudo junto, teria ido muito mais gente junto. Eu sei. E, ao mesmo tempo, eu assisti ontem, a polícia venezuelana não fazia nada. Se você tem os batedores, é para abrir caminho. O que eu vi a polícia venezuelana, e até por falar nisso, nós nos próximos dias estamos perdendo um senador aqui nessa casa, porque depois do trabalho extraordinário que ele executou ontem como filmador, entendeu? Filmando todas as imagens lá, o Cássio Cunha Lima, com certeza, entendeu? A imprensa, a Globo, vai estar contratando ele aqui para poder passar, porque ele pegou as filmagens e a polícia passeando para frente e para baixo. As pessoas vinham, batiam nos vidros, entendeu? Com raiva, com ódio. Lógico que estavam sendo pagos, estava sendo alguma coisa, foi manipulada. Não estava ali por acaso, na hora certa, por acaso. No momento, local certo, evidentemente. Tudo armado. E aí a polícia passeava de um lado para outro. Então, portanto, o presidente Maduro podia até não concordar com a presença, mas ele tinha que ter sido diplomático, ele tinha que ter sido, então, pelo menos, um presidente de verdade, o que não foi. Ele, na verdade, ele é um presidente que está no cargo porque está usufruindo do poder, mas dizer para que todos esses que fizeram isso, infelizmente, estão ficando só na história do passado pelas monstruosidades que fizeram. Então, portanto, eu quero aqui me solidarizar a todos os senadores, ao senador Caiado, ao senador Aloysio, ao Aécio, ao Grepino, também o Cássio, a mais senadores, o Petecão também que foi para lá, os demais senadores, tanto outros que estiveram lá representando, que eu sou solidário a vocês, eu faço parte dos 81 senadores desta casa. É inadmissível o que aconteceu. Nós temos tratado com o Mercosul, que passa por aqui. Se nós fomos tratados desta maneira, o que nós esperamos do restante daqui para frente? O governo venezuelano veio aqui no passado e prometeu derramar dinheiro para fazer um gasoduto lá do país, da Venezuela, para o Brasil, ou fazer parceria com refinarias, não fizeram, não cumpriram, e nós ainda ficamos aqui batendo palma para esse país vizinho. Enquanto nós, vizinho de porta, pelo estado do Amazonas, o estado de Roraima e tantos outros por aí, o que nós tínhamos que ter desse país vizinho, um pouquinho mais de respeito com a gente. Eles não precisavam até não atender o pedido de Vossas Excelências, que fosse, de repente, que soltasse esses presos políticos. Mas, pelo menos, tinha que ter o mínimo de senso de educação e de respeito pelo Senado Federal, pelo menos de ouvir, pelo menos de ter colocado uma estrutura decente e séria para que vocês pudessem, entendeu, ouvir esses presos políticos que estão lá, que é um absurdo esses presos políticos que estão lá. Nós estamos voltando a 40, 50 anos atrás, é inaceitável, entendeu? É inaceitável o que está acontecendo hoje, mas nós aqui, o Brasil, que é parceiro comercial com a Venezuela, é um país vizinho com a Venezuela, que temos interesses comuns, comerciais de um lado para outro, esse respeito não pode ficar da maneira que fomos tratados. Então, portanto, nós, essa casa, temos que tomar as medidas necessárias, urgente, para que a gente possa, entendeu? Especialmente os nossos responsáveis na Venezuela, o embaixador e os demais membros que fazem parte. Essa omissão deles é imperdoável. É imperdoável. É imperdoável. Não podemos admitir. Eles tinham que estar na frente. Se tivesse alguém que tinha que primeiro levar uns tapas ou levar uma surra dos venezuelanos, tinha que ser quem está lá nos representando. E não essa casa aqui. Ele tinha que estar na frente puxando, para exigir respeito, para que a gente possa retribuir da mesma maneira, da maneira que sempre tratamos eles quando vieram para cá. Mas incrível que pareça, né? Vem alguns
que acaba mexendo com droga, que acaba, entendeu, não sei o quê. Esses são tratados a pão de ló aqui no Brasil, levado para cima e para baixo, entendeu, como se nada fosse. Como se fossem uns líderes políticos. E, na verdade, entendeu, estão querendo perpetuar para poder continuar usufruindo o que nós temos aqui nos países vizinhos, no Brasil, desmoralizando todos os países aqui junto. Então, portanto, sou solidário a vocês, estou junto, e se precisar amanhã voltar para lá, conta comigo que estou junto lá. Se vocês estão em meia dúzia para levar porrada, pode botar mais um que eu estou pronto para ir junto lá, ou também para poder defender, não para ir lá brigar, mas poder ir lá defender os direitos que nós já vimos aqui. Nós temos hoje a nossa presidente da República, a presidente Dilma, que ela sofreu isso no passado. Então essa bandeira, presidente Dilma, é sua. Levante, essa bandeira é sua. A senhora já sentiu na pele o que é passar, entendeu? Ela como estudante na época, reivindicando a mudança, os direitos. Lá não, lá tem prefeito, lá foi candidato a presidente que está preso na Venezuela. Diferente, naquela época era ainda o contrário. E hoje está aí uma estudante do passado, ou um acadêmico do passado, é a nossa presidente do Brasil. Então, portanto, presidente Dilma, a senhora tem uma bandeira para comprar contra a Venezuela pelo que fizeram pelo Senado Federal. E a Venezuela, se tiver um pouquinho de decência, vai fazer um convite para o Senado Federal, de novo, e o presidente da República da Venezuela, o Maduro, vai na frente para acompanhar, ou vai trazer os presos políticos lá no Palácio, para que os senadores possam, pelo menos, ouvir e conversar, para saber exatamente o que está acontecendo naquele país. Muito obrigado, senador Cassol. Senador Luizio, senador Luizio, você me permite... Pois não, claro. Eu só quero registrar a presença dos estudantes do curso de Direito do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, a Unifeb, que estão nos visitando. Sejam muito bem-vindos aqui ao Senado Federal, da cidade de Barretos, estado de São Paulo. Portanto, privilégio estar aqui na tribuna quando vocês nos visitam. Muito obrigado. Eu quero agradecer à parte do senador Ivo Cassol, que na sua intervenção ressalta um aspecto político da maior importância. Ele integra a base do governo, assim como Vossa Excelência, presidente. E demonstrando com a sua palavra, como Vossa Excelência demonstrou na sua intervenção também, que nós estamos tratando de um assunto que vai muito além do conflito político, que é normal, que existe em toda a democracia, entre o governo e a oposição. Nós estamos estabelecendo pontes, entendimentos muito amplos aqui no Senado da República, na Câmara dos Deputados, e eu quero aqui ressaltar, valorizar a presença entre nós, e ontem no Itamaraty, do deputado Isalci, do deputado Sóstenes Cavalcante, do deputado Felipe Maia, do deputado Raul Jugman, do deputado Embaçaí, que esteve ontem à noite lá conosco. Bom, que nós estamos criando aqui um movimento político muito amplo, no sentido de pressionar o governo brasileiro para que tome a atitude que é do seu dever tomar, e que corresponde aos interesses mais profundos do povo brasileiro. Muito obrigado, senador Cassol. Eu ouço a palavra do senador Ronaldo Caiado. Está aí seguindo. Eu peço a paciência de Vossa Excelência, porque a credencial do senador Aloysio Nunes à frente da Comissão das Relações Exteriores, com a vida política e a sua trajetória, com a sua credibilidade, a sua independência intelectual e moral em todas as votações nessa casa, o credencia para nos representar. Muito obrigado. E como tal, nós estamos na esteira da linha de raciocínio do discurso de Vossa Excelência para poder exatamente exaltar aquele evento, o acontecimento na data de ontem, onde, hora alguma, Vossa Excelência, como presidente da comissão, deixou de tomar as decisões, de se pronunciar e de agir como presidente da Comissão de Relações Exteriores e representando a missão oficial. Sempre com restrita solidariedade sobre os colegas que estávamos lá. Quero cumprimentá-lo em nome de toda a Comissão de Relações Exteriores e também ao senador Ferraz, com a sua iniciativa e o seu requerimento, que não só foi aprovado, mas que Vossa Excelência rapidamente fez com que transformasse uma realidade.
e naquilo que era a linha de raciocínio no momento em que eu solicitei a parte, eu quero poder completar, nobre colega, aonde não foi a oposição brasileira que levantou os dados da truculência, da violência e que as pessoas estão lá sofrendo. Foi sim a Anistia Internacional, ligado à ONU. E ela sim é que esteve na Venezuela com todos os seus observadores e fez um relato para o mundo todo dizendo que a truculência do seu Maduro já tem um saldo hoje de 43 mortos, 878 feridos, 3.351 presos e vítimas de torturas. Este é o retrato, a radiografia, não da oposição brasileira, e sim da Anistia Internacional, mostrando a situação trágica com que as pessoas lá vivem. E ampliam no relatório dizendo que os juízes não podem sequer dar uma decisão contrária à vontade do governo, porque imediatamente são perseguidos e transferidos. Mas não é o senador Aloysio Nunes, não é o senador Caiado, não são os senadores de oposição, é a Anistia Internacional. Ela é que trouxe esse perfil todo que nós estamos aqui neste momento relatando. Senhor presidente, o quadro é tão grave que ontem nós assistimos também, e hoje está na mídia, no jornal Folha de São Paulo, onde um repórter que lá nos acompanhava e participava exatamente daquele momento onde nós estávamos sendo atacados, ele conseguiu trazer aqui, entre aspas, tá certo? O relato exatamente de um dos membros daquela escolta, entre aspas, que estava nos acompanhando. E o que diz o repórter? É evidente, o que diz aquele policial que tinha ali a função dizia ele ser agente da Polícia Nacional Bolivariana. O que esse policial admitiu ao repórter? É evidente que é uma sabotagem, isso entre aspas. É o policial dizendo, quando vem uma autoridade estrangeira, nós os escoltamos em fluxo, contrafluxo ou em qualquer circunstância. Quer dizer, estava claro que nós fomos levados para uma armadilha montada, muito bem relatada aqui pelos colegas que já me antecederam, que não vou aqui ficar sendo repetitivo. Muito bem lembrado. Eu quero sublinhar com lápis vermelho esse trecho da intervenção de Vossa Excelência, que reproduz um depoimento colhido pelo Coro de São Paulo, que mora em Caracas. Exatamente, presidente. Então, para que nós possamos deixar claro, o que existiu da nossa parte ali foi uma ação de uma missão oficial. Agora, é importante porque nós realmente só conseguimos encaixar as peças no momento que nós chegamos aqui no Brasil. Aí que nós entendemos aonde é que nós estávamos, o que é que foi montado em cima de nós. Na verdade, quando o deputado Jungmann traz a nós aquele relato do chanceler, dizendo que havia dito que o embaixador não nos acompanhou por ordem da presidente da República, do governo federal. Bom, aí, o que acontece? E aí eu quero entrar numa outra linha de raciocínio rapidamente. Peço a paciência de Vossa Excelência, presidente. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. É que, no momento em que um governo, da onde sai daqui 8 senadores, numa missão oficial, o país que vai nos receber recebe uma mensagem do Itamaraty, da chancelaria brasileira, que esses senadores que lá estão, o governo brasileiro não tem nenhum compromisso com eles, que a chancelaria brasileira, a diplomacia brasileira, não vai acompanhá-los. O que o governo brasileiro fez? Lavou as mãos, disse, olha, faça com esses 8 senadores o que vocês quiserem. Eles quiseram ir, mas nós não reconhecemos mais nada. Isto é algo inimaginável, senhor presidente. É inaceitável. Como é que um governo nos expõe a uma situação como essa? Nós estamos representando um poder
8 senadores, comissão oficial. A presidente da República sinalizou que seria ingerência como? Que ingerência nós estamos fazendo? Nós estamos ali fiscalizando regras, normas, tratados, que o Brasil é signatário, a Venezuela também. Então, senhor presidente, é grave, porque o que a presidente sinalizou foi uma coisa só. Eles estão totalmente desprotegidos, não têm a cobertura da chancelaria brasileira, façam com eles o que vocês quiserem. E foi isto a maneira como nós fomos tratados. Olha, eu encerro dizendo, senhor presidente, novo presidente da nossa Comissão de Relações Exteriores, senadora Luísio Nunes, o que nós assistimos ontem é algo inimaginável. Agora, não pode ficar apenas no relato aqui. Nós temos que também entrarmos com ações capazes de poder levar adiante esse processo em que o PT e o governo Dilma Rousseff são pródigos em implantar. A lei existe, a interpretação da lei é de acordo com a visão ideológica e doutrinária deles. Essa é a verdade. Um ponto, senhor presidente, senador Aloysio Nunes, que Vossa Excelência é reconhecido na casa e respeitado pelos seus colegas e opositores é pela independência em colocar as suas posições. Quando se tem um presidente da República, espera-se dele postura de estadista, e não de postura partidária. A decisão exatamente do PT é assim: a cláusula de democracia do Acordo de Ushuaia, ele serve para excluir o presidente do Paraguai, do Mercosul, sendo que lá eles cumpriram até uma regra constitucional. Agora, essa regra democrática que o Brasil e a Venezuela são signatários não servem para punir um ditador que já mandou matar mais de 43 pessoas, já feriu mais de 878 pessoas e já prendeu e torturou mais de 3.351 pessoas. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. Isso mostra a ingerência do governo brasileiro na vida desses países, querendo ter todos eles controlados e tentando trazer para cá o pensamento do governo bolivariano, que nós não deixaremos com que isso aconteça. E finalizo, senhor presidente, dizendo dos meus cumprimentos. A atitude e a presença de Vossa Excelência, sempre muito firme, em todos os momentos mais delicados, até o momento em que nós chegamos em solo brasileiro, hora alguma tergiversando daquilo que era a sua responsabilidade ali na Venezuela. E dizer que nós vamos continuar atuando, sim. É crime de responsabilidade da Presidente da República não fiscalizar os acordos que ela é signatária e que esse Congresso Nacional aqui é crime. Nós não podemos aceitar que autoridades venezuelanas venham para cá no Brasil sem que nós tenhamos aqui o conhecimento e possamos ter aqui a regra da reciprocidade, porque que em missão oficial nós somos aprisionados a 1 quilômetro do aeroporto e o presidente da Assembleia Nacional chega aqui e em 2 minutos tem audiência com a presidente da República, quebrando a agenda, e as esposas dos presos políticos, mulheres, não tiveram sequer a sensibilidade da presidente da República para que as recebesse. 2 pesos e 2 medidas. Senhor presidente, as ações nossas deverão ser muitas para que possamos mostrar que esta agressão que nós sofremos ontem, ela terá consequência para manter a democracia, a liberdade, a independência e a posição que Vossa Excelência retratou muito bem. Era uma ação humanitária, aonde um líder político e centenas de outros venezuelanos estão presos sem ter ali a condição de poder fazer oposição. Qual é o crime dos presos na Venezuela? Sabe qual é? Ser opositor ao tiranete Maduro. Esse é o crime do qual ele é levado a uma tumba, como é conhecida assim, a prisão dos presos políticos naquela cidade. Eu agradeço a parte que Vossa Excelência me concede, cumprimento pela ação e me coloco à disposição, senhor presidente, principalmente se for possível, no mês de setembro, se é que lá vai ter as eleições, para que possamos assumir o palanque e ajudar a derrotar essa tirania implantada na Venezuela.